Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Esperando minha convidada entrar. O Insta também está avisando as pessoas. Minha convidada já chegou, a Karina. Peraí, vamos lá. Solicitações. Tá quase entrando. Oi, Ká. Tudo bem? Tudo jóia. Ó, o Gibson acabou de entrar, boa tarde. Deixa eu me posicionar aqui melhor, que eu acho que eu tô muito para trás, sei lá. Né? Momento ajustes. É, BH tá quentinho ou tá frio? Hoje esquentou, hoje está mais quentinho do que os últimos dias, sabe? Aí você ainda tá com o visual inverno. Eu sou friorenta, não tem jeito pra mim, tem que ter sempre alguma coisa protegendo meu pescoço, porque eu sou friorenta. Mas então, gente, ó, pensamentos da vovó. Mamãe, Ah, mamãe, mamãe, tá achando prestigiando. que ela já tinha me mandado uma mensagem assim. Eu entrei lá e ainda não começou. Aí eu falei, não, calma, vai começar. Todo mundo começa a cobrar, né? Mas então vamos lá. Hoje o nosso tema é como ser criativo para ter uma vida longa. Eu vou me apresentar. Eu sou a Luciana, aqui da Santo Rabisco. Eu que faço todos os desenhos daqui. Comecei a desenhar aos 40 anos. E isso eu acho que já é legal até frisar, porque para a gente saber que nunca é tarde para começar nada na vida. A Renata acabou de entrar, Renata T. Mendes, boa tarde. E então, assim, eu comecei a desenhar com essa idade e comecei a me perceber criativa. Porque antes eu achava que não era criatividade. Criatividade nada mais é do que resolver problemas. Então, todos somos criativos, não é, Karina? Essa capacidade, ela vem com a gente desde muito cedo, né? Sim. E aí falando um pouquinho de mim, assim, né? Eu sempre também tive essa questão da criatividade, da curiosidade, desde muito pequenininha. Muito pequenininha eu já gostava de observar meus avós, observar as pessoas. E aí me autodenominava que eu ia ser ajudante de dentista, depois eu ia ser cientista. E aí a vida foi caminhando e eu acabei fazendo ciências biológicas. Me formei professora de ciências, que é o estudo da vida. E de lá para cá, nessas E bem mudanças, curiosa, né? hã? E desperta muita curiosidade. Sim. E nessas mudanças que a vida dá, de 6 anos para cá, eu saí daquilo que era o ensino tradicional de biologia e comecei a mergulhar por outros assuntos. Ah. Ó, Sara, boa tarde, Sara. Sara é prima, Sara é minha prima. Ah, então a família em peso tá aqui. Família tá Tá chegando. prestigiando. Bom, eu e a Karina escolhemos o como ser. Eu dou umas pescadas aqui, gente. Olho pro lado porque eu tenho minha cola. Eu e a Auditório Karina é escolhemos o importante. tema. Ó, a Carolina, irmã. Agora essa eu sei que é irmã, porque ela, Carolina Cassini. Essa é a irmã. Essa é irmã. Escolhemos o tema como ser criativo para ter uma vida longa, porque cada dia que passa, né, para todo mundo, nenhuma pessoa fica imune a se tornar mais velho. Mas não necessariamente já o idoso. A gente não pode pensar na vida longa quando a gente já estiver para lá, muito para lá. Se você tomou consciência hoje, já começa a pensar. Já está na hora de É pensar. curioso. Tá na hora de- E é curioso, assim, essa nossa relação com a palavra envelhecimento. Vocês vão perceber que uma coisa que eu falo muito é em longevidade, né? A gente vem de uma história de vida
em que a cultura tem um poder muito grande sobre nós, né? Sim. Então, é inevitável a nossa percepção de que o conceito de velho ele vai mudando. E a relação que a gente estabelece com o que é velho, né? Em diferentes culturas. Mas antes de falar de relação cultural, eu queria voltar um pouquinho na biologia das coisas, assim. Porque Sim. a gente pensa, muitas pessoas têm a ilusão de que um dia você vai amanhecer e vai ter virado uma chave na sua vida. Agora eu sou velho. Ainda mais que nos diversos lugares tem isso, né? 60. Então eu dormi com 59 e outro dia eu acordo idoso. Ué, é muito comum ouvir isso, né? No meu caso, que Sim. estou mais mergulhada nesse mundo, mas eu não me sinto. A gente não se sente, porque o processo ele é gradual. Quando a gente está lá, no momento da nossa concepção, é como se um grande relógio fosse ligado, que é o relógio das nossas vidas, né? A partir daquele momento, toda vez que a gente atinge um certo grau de maturidade, a gente cresce. Então, a célula 1 ficou madura, ela se divide em duas. Essas células ficam maduras, elas se dividem em mais duas. Até que daí, 40 semanas, a gente vai ter que romper com a barriga da mãe da gente. Que agora a gente já tem maturidade suficiente para conseguir respirar o ar que flui. Muito legal. E eu nunca tinha pensado desse ponto. A cada noite, um grupo de células de estruturas seus estão atingindo a maturidade. Sim. E isso é muito bonito, porque essa nossa capacidade de criação, que é dada para a gente lá na célula 1, ela continua. É muito comum as pessoas terem a visão assim, não, mas eu já sou adulta. Né? Vamos lá, nós temos mais de 40 anos. Sim. Não, Karina. Crescer agora, depois de madura, só divisão celular para célula de gordura. Só crescer para os lados. Só se for para os lados. Infelizmente, isso acontece também ainda. Né? Esse é um tipo de movimento que acontece. Né? Há uma tendência de você perder massa muscular, de você ganhar célula de gordura. Tem toda uma coisa lá da fisiologia, mas a gente não perde a capacidade de amadurecimento de criação. Sim. Então, né, assim, essa semana eu tô estudando, né, um pouquinho mais de criatividade, estou partilhando um mentor que você também você que me apresentou, inclusive, que é o Murilo Gun, e ele fala desse peso da palavra criatividade, né, porque o criar vem muito da nossa questão cultural relacionada ao espiritual, que é a presença do Criador. Né? Sim. Então, isso dá um peso. Como eu vou ser criativo enquanto envelheço? Porque essa história de criar é para Deus, né? Sim. Só que esse ato divino... Peraí, a Rê Chão entrou, falou boa tarde, Rê. A Sara tá aqui rindo com a gente. A Rê teve que sair, a outra Rê Mendes. E a Érica é minha prima. Ela tá no ônibus ouvindo a gente. Muito bem, continue aí. Bem. Então, eu tava falando essa questão... Perdi. Não, a gente tava falando essa questão do Criador, né? Isso. A gente recebe a vida e a partir daí são as nossas estruturas lá do nosso DNA, da nossa célula, que tem que trabalhar, que tem que criar, que tem que dar origem a novas coisas, tem que combinar o que a gente tem, juntar as forças para poder crescer. Então, é uma visão que vem de muito tempo de que ser criativo é coisa de jovem, ser criativo é coisa de artista. Então, quem desenha,
quem canta, quem dança, esse é criativo. Mas a capacidade de criação, ela é inerente a cada um de nós. Ó, Gisele, Karina, linda. Sua fã. Gisele é uma amiga linda, que sabe muito de criatividade, de envelhecimento, porque ela consegue combinar todas essas coisas. Canta muito bem, é terapeuta ocupacional, e tem um trabalho lindo com envelhecimento também. Recomendo. Mas assim... E aí... diga. Eu tô aqui pensando, né? E o detalhe é todo esse, assim... as pessoas devem estar se perguntando, tá bom, agora acho que elas se perderam. Ela tá falando de vida longa, estão falando de criatividade... Onde essas coisas se falam, né? Onde que isso se... Então, assim, essas coisas se combinam, primeira coisa, né? Que eu já chamei a atenção. Nós temos a capacidade de criação que começa com a gente lá na barriga da nossa mãe. Captei agora. Captou? Então, nós temos essa capacidade criativa, biológica, que vem lá no momento da nossa concepção. E com isso a gente tem um caminho a percorrer, um caminho de criatividade, que pode nos conduzir a ficar mais tempo nesse planeta. E aí vem a história da longevidade. Porque as nossas células, nosso corpo, nosso DNA, eles estão trabalhando o tempo todo para nos manter vivos. Mas existe uma dimensão disso aí, que é a dimensão de o que eu posso fazer enquanto ser consciente para poder empurrar isso aí, para poder viver isso bem o tempo todo. Porque eu acho que esse é o grande desafio. E como eu falei no começo, quando você toma consciência que não é um assunto para a hora que você vira aos 60, que nem agora, eu tô conversando com você. É um ganho. Estou rumo aos 44. Então é agora que eu tenho que começar a pensar. Se eu comecei agora, se você tiver 20 e poucos anos, como a Sara está aqui. É agora, se você tiver 30 e poucos, como a Carolina está aqui. Sim. É agora, como a Eliana, que tem mais de 60. Então, assim, e ao longo dos últimos anos, a gente viveu uma revolução. A gente está passando por o que muitos estudiosos chamam de revolução da longevidade. Por vários motivos, a expectativa de vida mundial subiu. Sim, nossa! Principais motivos foram: a gente se desenvolveu e a gente conseguiu ter o controle sobre uma série de doenças. A gente conseguiu melhorar várias coisas que causavam, por exemplo, muita mortalidade infantil. Então, é muito comum, se você lembrar dos seus avós, eles contarem de filhos que morreram na infância. Sim. E esse fenômeno está fazendo com que a gente, em pouco tempo, que a quantidade de pessoas com mais de 60 anos aumente no mundo. São números assim. Esse ano, o previsto é que esse ano a gente vai ter mais gente com mais de 60 anos em vários lugares do mundo do que com menos de 5. Você vai ter uma população de 60 a mais superior à de população da primeira infância. Ou seja, porque estamos vivendo melhor, e acredito eu que mais criativos, né? Porque a criatividade cria essa vida dentro, né? Cria essa vida. E é muito interessante porque a Organização Mundial da Saúde estudou isso tudo, lançou um documento que já foi reeditado, e é um documento que vai falar sobre essa questão do que a gente precisa para envelhecer de maneira ativa. E ele vem falando de algumas coisas que são interessantes. Eles chamam isso de pilares, né, das bases de sustentação do negócio.
E aí, ele fala, ó, para você ter um envelhecimento ativo, se você se conservar ativo, produtivo, você precisa de saúde, né? Você precisa de condições de saúde. E essas condições de saúde são determinadas por várias coisas. A gente precisa de um ambiente seguro. A gente precisa de um ambiente que nos dê segurança, que seja possível, né, a gente viver, independente da idade que a gente tenha. Mas tem duas que eles chamam de pilares do envelhecimento ativo, em que essa dimensão da criatividade ela é muito importante. Um, ele se chama de participação social, e o outro que se chama aprendizado ao longo da vida. E podia ser criatividade. Né? Peraí, o primeiro é... Segurança. Ah, sim. Segurança. Tá. São 4. São segurança, saúde, aí os 2, né? Os outros 2. Participação. Social, né? Que você falou. Social. É muito interessante. Assim, eu vou falar de leiga. Participação social, entendo eu, que são essa vida social que a gente tem. Ter bons amigos, ter bons relacionamentos. Estabelecer relações de qualidade e confiança. Por quê? Em cada etapa da vida, a gente possui necessidades de interação diferentes. Lembra lá quando eu comecei a falar do bebê com a mãe? Uhum. Dentro da barriga, a necessidade de interação do bebê e a mãe é um. Quando logo que ele sai, a necessidade é colo e peito. E alguém para trocar uma fralda. À medida em que a gente vai crescendo, a gente precisa estabelecer relações e vínculos sociais que nos ajudem na manutenção da nossa saúde física e mental, nos ajude nessa sensação de proteção e de segurança que a gente precisa para viver bem. Então, ao longo da vida, essas necessidades mudam. Quando a gente é adolescente, a gente precisa de um grupo de jovens, de tribos, de pessoas que falam a mesma língua. De sentir pertencendo a alguma coisa que você se encontre, sentir pertencendo. Então, um dos grandes impactos naquilo que você falou assim, eu durmo com 59 e acordo com 60, mas não percebo que eu estou vivo, né, que eu envelheci. As rupturas da maturidade, às vezes, podem prejudicar a participação. Quais são as principais rupturas? O momento que os filhos saem de casa, que depois de um longo tempo de cuidado, você se vê, você e o seu parceiro, né? Ou às vezes você, uma viuvez. O momento em que você encerra um ciclo profissional longo. Né? As gerações anteriores às nossas, às vezes, tinham relações que você tinha um vínculo de trabalho de décadas. Chega o momento da aposentadoria, você não tem mais o senhor Antônio, que era o porteiro da empresa que você trabalhava e que todo dia você dava bom dia para ele e perguntava da família dele. Sim, tem os amigos que você cria também dentro da empresa, os amigos, as relações, as rotinas. Eu saí do banco já fazem 4 anos, vão fazer 4 anos. E eu tenho uma amiga de lá que eu converso com ela quase todo dia no WhatsApp. Ela se aposentou, justamente, e eu vim morar em Minas. E a gente conversa, assim, é raro a gente não se falar uma vez no dia, é raro. E é justamente isso, assim, se você não... E essa é a dimensão da criatividade para envelhecer bem, Lu. Criar mecanismos de vinculação às pessoas. Se a gente estivesse conversando sobre isso há 4, 5 meses atrás, talvez isso parecesse mais assustador. Não, olha, você tem que buscar outras formas de comunicação. Porque a gente tinha essa disponibilidade de encontrar as pessoas. Mas a gente tem que estar aberto ao aprendizado. E aí entra a história do aprendizado. A aprender novas formas de se relacionar.
de interagir e de fazer as coisas. Ironicamente, chega uma pandemia que está fazendo não só idosos, todo mundo, né, se reinventando para se comunicar. Ela está apresentando desafios para todo mundo. Ela está dando oportunidades para que as pessoas possam se reinventar. A Sara comentou, criar mecanismos de vinculação às pessoas. Querendo ou não, eu e a Karina tem uma história muito legal nesse aspecto. Porque eu e a Karina nos conhecemos por um processo, por um curso que a gente fazia junto. E foi dando uma manutenção nessa conversa, né? Até o ano passado. Aí o ano passado a Karina veio para minha cidade, ficou aqui na minha casa, depois eu fui para BH e também nos vimos por lá. E agora a gente criou um vínculo que foi online. E que se estabeleceu de uma maneira definitiva. Eu não sou a sua amiga que trabalhou com você no banco muitos anos, mas eu sou uma pessoa que eu converso com você quase todos os dias. Sim, sim. Né? Há uma troca. Né? Então, é essa busca de formas de vinculação. E isso passa, no momento atual que a gente vive, por uma abertura às novas tecnologias. Mas uma coisa também, uma coisa que eu acho que é legal para todo mundo saber, é que assim, cada um é responsável por a sua criação de vínculos. Porque se a gente deixar, não cria, né? Isso seja no online ou seja, né, no presencial. Cada um responsável por... Essa decisão, ela é individual. Ela é uma decisão que passa por você. E é muito curioso, né? Então a gente falou desses 4 pilares. Uma coisa que a gente vê também, que eu falei um pouquinho lá atrás com relação à cultura, é que, além dessa base, existem coisas que a gente chama de determinantes para o envelhecimento ativo. São coisas que... Tem coisas que estão no seu poder e tem coisas que não estão. Né? Tem coisas como comportamento. Para você buscar saúde, buscar participação, buscar aprendizado, existe um componente muito grande do seu comportamento. Como eu vou agir diante disso? Diante desses desafios que cada um de nós, independente da idade que a gente enfrenta. Sim. A cada idade, a gente vai ter desafios. A gente tem muitos desafios que são econômicos, que são reais. Sim. Então, a gente sabe que a forma de enfrentar e de envelhecer está associada à forma como a gente consegue se sustentar, para pagar a conta mesmo. Sim. Os aspectos da sociedade em que a gente vive. Então, a pandemia, ela escancara aí uma série de questões relacionadas à nossa sociedade. A gente ainda vive, apesar de estar na cara, a cada ano que a gente olha a população está envelhecendo. Mas o modelo social ainda é um modelo, para jovens. Alguns chamam de jovem-cêntrico, centrado num modelo, num ideal de juventude. Isso é real, e agora eu vou levantar uma mini polêmica. Vamos lá. Porque, por exemplo, né, quando eu estava no mundo corporativo lá, eu me lembro dos comentários que assim, fez 40 anos, já tá velho. Na verdade, lá já estava uma política assim, acima de 30 nem virava gerente. Olha que louco. Só que essa mesma instituição hoje diz que apoia idosos, contrata idosos, mas porque tá na moda, né?
Isso não é uma mini polêmica, é uma grande polêmica. Uma Então, grande assim, polêmica. são as contradições do mundo corporativo, que a modinha está acontecendo, então eu tenho que me adequar, entro nessa onda aqui, porque é uma realidade que as pessoas com 60 anos hoje ainda se sentem ativas. Elas não querem se aposentar. Só que lá, quando você está lá dentro, com 40 é considerado... Você já não vira mais nada. Você já não tem mais carreira para seguir. E não só não querem. Às vezes não podem. Às vezes não têm uma situação econômica em que a aposentadoria que terão direito, se for o caso de já estarem aposentando aos 60, que seja uma aposentadoria que vá dar uma condição de vida de segurança, de todas essas saúde, partes dos pilares que você falou, né? Então, é uma construção de uma nova mentalidade. Mas eu acho que o mais frustrante é a pessoa, aos 60, se sentir ativa e dentro do nosso sistema ter que se aposentar. Porque eu vejo N pessoas assim, falando assim, nossa, mas eu ainda não queria parar de trabalhar. Muitas pessoas, porque elas estão totalmente ativas. E justamente por conta de toda essa mudança que teve, a qualidade de vida subiu muito, né, no geral, porque antes a média de vida, de tempo de vida, era 50 anos, 40 e alguma coisa, né? E hoje não. Hoje as pessoas estão chegando facilmente aos 80. Sim. Então, como que eu me aposento aos 20, né? Se eu ainda tenho uma vida, um vigor. Só que isso tem que ser construído, né? Esse acesso, ele tem que ser construído. Né? A gente estava falando dessas questões culturais, assim. A valorização... a valorização... é a Gal. Oi, Gal, seja bem-vinda ao nosso papo aqui. Então, assim, a valorização do saber, da capacidade de ensinar, porque quando a gente fala aqui em aprendizado ao longo da vida, a gente está falando em quanto mais aprende, mais coisa você tem para ensinar. Sim. E vários autores, vários pedagogos falam que assim, o aprendizado é realmente só... Você tem certeza que alguém aprendeu alguma coisa quando ela consegue ensinar aquilo. Sim. Então, a gente tem um potencial acumulado de conhecimento, de experiência de vida, que tem que ser retomado. A gente tem que, cada vez mais, brigar por espaços em que, quanto mais velho se é, mais oportunidade você tem de dividir aquilo que você sabe. É patrimônio cultural, sim, social, intelectual da sociedade como um todo. Ô, Ká, espera só um pouquinho. Pessoal, a imagem da Karina para vocês está ok? Porque para mim deu uma fugida e está tremendo a voz dela. Respondam para mim. Será? Você está me escutando bem, Ká? Eu tô. Agora tá voltando. Voltou? Voltando, estamos voltando. Estamos voltando. Pra Sara tá ruim. Tá ruim quem? A Lu ou a Karina? Ou as duas? Sara, quem tá ruim? O áudio também tá estranho. A imagem está tremida. Da Karina? Aqui está embaçado. Carolina Cassini. As duas? Ou só a Karina? Ô, Ká, se você puder colocar no 4G. Será que a Ká caiu? Ká, você voltou? Eu voltei. Voltou. Mas está voltando agora. Ó, a Sara falou que está voltando. Ei! Está voltando? Ei! Ó, a Ana também chegou.
A Ana do meu Eu no Mundo, amanhã eu tô com ela, esse horário eu vou estar no Insta dela. Enquanto isso, abrimos para propaganda, né? Momento propaganda. Isso. Gente, outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está falando, coloca aí para a Karina poder responder para a gente. Beleza. Algumas pessoas falaram que a minha imagem ainda tá ruim. Eu alterei aqui, mudei para 4G, ver se melhora. Vamos acompanhando, ver se dá. Para mim agora tá limpinha. Já Beleza. Pensou. Então já tem um momento. Mas daí, então, na verdade, como diz os mineiros, esse trem de longevidade é desde sempre, então. Sim, acho que isso é importante a gente lembrar isso, sim. Longevidade, quando a gente fala em longevidade, a gente não está falando de velhice, no sentido pejorativo da história. Sim. Porque velho não é ruim. Mas ser longevo é uma decisão em que nós podemos buscar a longevidade. De tudo, do cuidado que você tem com o objeto na sua casa. Criativa. Uma vida longa e criativa. A gente pode buscar uma vida longa e criativa. Tendo esse olhar, né? Como é que eu cuido da minha saúde? Como é que eu cuido de mim? Tem coisas que não dependem. Tem coisas que dependem diretamente de mim. O que eu ouço? O que eu leio? O que eu quero aprender? A gente estava falando desses momentos de ruptura da vida, em alguns momentos em que a gente acha, não tenho mais criatividade. Mas, por exemplo, a gente estava falando lá daquele momento crítico lá da aposentadoria, da saída dos filhos de casa. É um momento a voltar e se perguntar, o que eu quero fazer? O que eu ainda não fiz? O que eu gosto? O que eu gostava? E dentro disso, eu acho que uma coisa que atinge principalmente as mulheres, estão querendo puxar sardinha, mas é porque as mulheres, principalmente as que se tornam mães, às vezes ficam muito na função mãe e não percebem as outras coisas. Então, a hora que acontece isso, como você disse, os filhos se casam ou até saem de casa, saem para estudar, algo assim, é aquela hora que a mulher se vê ali, e agora? O que será de mim? E talvez passe por essa dor de por tanto tempo não olhou para ela, né? Não se olhou, não viu que podia fazer outras coisas, que tinha outros assuntos que ela poderia gostar e que ela fica meio perdida ali, né? Então é hora de retomar. É hora de criar. Às vezes de recriar, de retomar. Então, assim, nesse momento em que a gente está vivendo, várias pessoas estão retomando, às vezes, coisas que às vezes ficaram muito tempo guardadas. É um projeto de alguma habilidade manual que você tem, alguma coisa que você gostaria muito de fazer e que não fazia. Vou voltar a tocar violão, eu vou voltar a cantar, vou aprender a cantar, eu vou fazer outras coisas, vou aprender a cozinhar, coisas que eu não cozinhava, eu vou aprender uma língua. Então, mas as que estão aqui e que ainda não aconteceu, já retoma isso logo, né? Sim, sim. A Ana tá falando no momento... Minha avó sempre falava assim para mim quando sentia alguma dor ou quando acontecia algo por causa da idade. Ana Beatriz, não queira ficar velha. Mas ela ria. Sim. E isso é um pouco fruto daquilo que a gente estava falando. Sim. Dessa cultura que o envelhecimento é ruim, né? Que a juventude é que é boa. E uma outra coisa
pensando na dimensão biológica, que foi acontecendo de uma maneira muito forte para a gente nas últimas décadas. É que nós conseguimos remédio para quase todas as dores. No passado, vamos lá, minha avó paterna. A vovó tem 15 filhos vivos. Foram 21 gestações. Ela não sabe o que é uma maternidade. Nossa! Não. E nenhuma criança nasceu de dia. Porque tinham outras crianças, então as crianças tinham que nascer à noite. A relação dela com o processo parto, ela teve que se estabelecer de uma maneira em que não dava para se comportar como se estivesse morrendo, sendo rasgada ao meio, morrendo de dor. Porque não dava. Ao longo das últimas décadas, a gente foi arrumando medicamento para todas as nossas dores. É. E nessa história da nossa fisiologia, da nossa biologia, a gente sente. Nós somos seres sensoriais. Então, incômodos sempre vão existir. Nesse momento, se você falar assim, ó, estou sentada numa cadeira. Você não estava se dando conta disso, mas eu falei, você está sentado e suas costas estão encostando. Você sente o lugar, você quase que desencosta e dá uma mexidinha. Sim. Porque você sentiu. Tomou consciência. Como consciência. Então, isso é uma relação que a gente tem que ir conseguindo estabelecer. Quais são as perdas que a gente vai tendo ao longo de todo o processo? A gente perde quando sai da barriga da mãe da gente. O negócio é a gente ter que começar a fazer força para sugar, para poder me nutrir. Lá dentro da barriga da minha mãe era ótimo. Vinha tudo prontinho para mim. Eu tenho que respirar. Não precisava de respirar, então é doído. Sim. Então, ao longo da vida, e a Lia Luft tem um livro muito lindo sobre isso, se chama Perdas e Ganhos. Ela vai falar sobre os processos de perdas e ganhos que faz parte dessa vida longa e criativa. É aprender novas coisas, é esquecer coisas. Né? Exatamente. Porque tanto aprender é tão importante quanto deixar algumas coisas para lá, né? Tipo. Sim, sim. Por quê? Qual é uma das grandes dores, as grandes dores existenciais que a gente vai vivendo? A gente como a gente sabe mais e conhece mais, a gente tem muito passado de referência. Então, às vezes, a gente gostaria de estar lá de novo. Só que você já é outra pessoa, mas você fica com aquela visão idealizada. É verdade. E isso acontece. Isso acontece, gente. Acontece. Cada um de nós, nessa pandemia, já deve ter tido pelo menos um momento. Ai, porque 2013 ou 2012, que foi um ano maravilhoso. Se eu tivesse naquela casa, ou naquela cidade, ou, mas a pessoa que esteve lá já esteve lá. É outra. O Rio já é outra. Então, a gente tem que ter essa conversa direta, assim, essa conversa constante com o nosso corpo, que vai mudando. Ele não é o mesmo. Sim. Cada dia ele é novo. Todo dia ele é novo. E com essa nossa mentalidade que vai mudando. Às vezes, o cérebro não vai na mesma velocidade do corpo. Né? No sentido de que, mas peraí, como assim eu não consigo subir nesse degrau aqui para pegar o prato lá em cima na mesma velocidade? Gente, que é saudosismo, né? E a Renata Shaw, que é uma filósofa, então aqui na nossa live, Heráclito, a gente não passa 2 vezes pelo mesmo rio. Exatamente. Então,
nesse serpentear da nossa vida, nesse caminho aí, a gente não consegue repetir esse momento que foi vivido lá, né? Então a gente tem que ir a cada dia se apropriando disso. E esse caminho de olhar para o que eu tenho... É uma nova vida. Olhar para o que eu tenho, olhar para os meus recursos. Quais são os meus recursos? E novas possibilidades. Né? É aceitar que algumas limitações nos são impostas a vida toda. A gente tem limitações que não são impostas. Eu estava comentando agora de o cérebro não acompanha o corpo. Então, assim, a vida inteira eu subi naquela escada que já está meia torta de, sei lá, 5 degraus para pegar uma travessa para eu colocar um arroz. Será que o meu corpo hoje, ele não está se colocando em risco se eu subir nesses 5 degraus? Talvez não seja a hora de descer essa travessa e deixar ela mais próxima. Você falou isso e eu lembrei exatamente de uma cena. Eu tinha ido aqui na cidade ao lado, Três Corações, eu, Paulo e meu pai. Aí a gente foi atravessar uma rua. O meu pai não foi atravessar na faixa. Eu e o Paulo, a gente tende a ser mais certinho, assim. A gente se esforça para fazer o negócio, né? Não, vou atravessar. E meu pai, ele atravessou no meio dos carros, assim, deu aquela corridinha, sabe? E eu falei assim, gente, ele não tem a menor noção da idade que ele tem agora. Porque se ele dá uma pegadinha ali, ele não vai levantar no pique que, de repente, alguém com 15 anos levanta. E tudo bem. Isso. Tudo bem ele não ter mais o pique. Sim. Ele não tem mais 15 anos. Mas ele tem que se observar. E para preservar mas tem que vida... ser. Entendeu? Então tem que fazer esse exercício de combinação. O que eu posso fazer para criar uma rotina, uma realidade, um ambiente que me favoreça. Sim. Né, que seja adequado para o momento de vida que eu estou passando. Uhum. Muitos de nós, assim, passaram por momentos de dificuldade nos últimos meses por não conseguir estabelecer uma rotina interna. Nossa, é verdade. Outra coisa, assim, é a mudança de como fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, eu ia ao mercado, fisicamente. Agora eu peço pelo aplicativo. Então, assim, se você não se adapta... Ó, peraí, mais alguém aqui. A Ana, minha avó, uma vez, para atravessar a rua, e minha mãe segurou no braço dela para ela esperar. Ela ficou brava. Para eles é difícil aceitar essa mudança, né? Sim. E cabe a gente apresentar as possibilidades, as alternativas, a abertura para a conversa, mas também cabe a gente não achar que porque envelheceu, voltou a ser criança. Isso é muito importante. A gente não pode infantilizar, principalmente quando a gente pensa em 80 a mais, 90, né? Exatamente. Os mais idosos. Eu acho que a gente não pode tirar, porque assim, quando a gente vai por esse caminho de infantilizar os pais, a gente está tirando todo o poder deles de vida. Você já está... Parece que você está querendo que ele volte com uma barriga. E a vida Sim. não é para trás, a vida é para frente. É para frente, a vida é para frente. Então, assim, e tem toda também, e querendo ou não, né, Ká, assim, hoje em dia a gente, pelo menos eu tenho pesquisado e estudado bastante sobre inteligência sistêmica, e é isso, é para frente a vida. E quando a gente se coloca nessa posição de decidir
de ordenar os pais, a gente está saindo da nossa postura de filho, e a gente é filho. Se eles precisam de ajuda, eles vão pedir a ajuda, mas a gente se colocar mais sábio que esses pais... Não dá. Então, assim, a gente pode... A gente pode enxergar, a gente pode estar ali para ajudar. Mas essa imposição, ela é muito complexa. Porque, e até fisicamente, se a gente começa a fazer para o idoso, ele para de fazer, aí ele perde função, ele perde a habilidade de fazer. E nisso vai perdendo essa vida, né? Sim. Porque então, assim, se ele já está com os movimentos limitados e o que ele consegue fazer, alguém já começa a privar ele de fazer, que graça tem? Então a gente tem que ter isso retomando, né? Assim, acho que olhando para trás, assim, né? A gente tem que primeiro perceber que vida é ciclo. Sim. Vida é ciclo. Se você coloca um grão de feijãozinho para germinar, lá, baixou a professora de ciência aqui. Você coloca o seu grãozinho de feijãozinho para germinar. Você vê que a partir do momento em que a primeira raizinha saiu ali, é um processo. É um processo que depende de fatores externos. Se você não der água, não tiver luz, isso vai impactar muito aquela vida. Mas existe toda uma questão interna que já está ali naquela semente. Sim. E que dá a ela todo o potencial de cumprir o ciclo todo. Tem toda uma sabedoria ali que... Tem toda uma sabedoria, tem todo um caminho, uma jornada, uma soma de processos internos, orgânicos e mentais, já pensando no feijão homem, né, no feijão humano, a gente enquanto sendo essa semente, que você tem que buscar um ambiente para que isso dê os frutos, dê as flores, mas a gente tem que ter esse olhar para dentro também. Sim. Não adianta eu querer programar o feijão para ele poder ficar ali só com as 4 primeiras folhas. Semente, né? Vou ser brotinho de feijão o resto da vida. Não, como diz o professor um médico, né, que ajudou a construir esse documento do envelhecimento ativo, ele fala, olha, morrer cedo não é bom. Ser longevo é sinal que sua vida foi um sucesso. É verdade. É que você foi caminhando com sabedoria e conseguiu manter aquela vida ali. Você conseguiu manter aquela vida ali. Então, independente da idade que você tem, olhar para trás e olhar o quanto para frente você pode ir. Porque também assim, eu tomei consciência hoje. Longevidade, essas meninas estão falando desse negócio, não é coisa só para idoso, é agora. Então... É agora. Eu vou mudar minha vida agora. Se eu estou sobrevivendo, eu quero viver. Sim. Então... E assim, e dependendo da faixa etária, da idade que você tem, você começa a falar assim, é muito tarde para. Não tenho mais idade para. Tem uma coisa que a gente não falou, que a gente quer contribuir de alguma forma, que a Rita perguntou assim se a live vai ficar gravada. Já vou responder, vai ficar gravada. E eu vou dar um desenho para vocês. Quem sabe? Eu também quero. Nesse lado criativo, colorindo, né? Então, todo mundo, quando terminar a live, falta pouco tempo, viu, Cá? Falta acho que uns 10 minutos só.
Então, 7 minutos, você acredita? você acredita? A gente entrou um pouquinho depois. Então vai ter um pouquinho mais. Então, assim, eu vou postar o vídeo como eu sempre tenho feito. E quem quiser o desenho para colorir, deixa o seu eu quero lá, que daí eu vou entrar em contato e vou enviar o desenho Vida Longa e Criativa, que é o tema do E aproveitando também, cara, que a gente também não falou. Não, agora vem as novidades. Que vai ser uma série. Semana que vem vai ter outro tema dentro da longevidade. Porque se longevidade para pensar desde agora, então quem chegar vai pensar desde agora. Então, isso aí. Esse mês todo. E por que também esse mês todo? Porque tem o Dia dos Avós, né? E depois tem também o Dia dos Amigos. São várias coisas que são justamente coisas que estão nesses pilares, né? Sim. Então, é isso. Então, depois vocês vão ver o vídeo lá no feed e é só deixar o eu quero se vocês querem receber o desenho. E daí, cara, eu acho que a gente pode... Você pode fazer um fechamento. O fechamento. Então, assim, é uma alegria muito grande. A gente vai estar aqui, então, toda quinta-feira, nesse horário, para discutir 5 quintas-feiras, 4 agora, que a primeira já quase acabando. Mais 5 quintas-feiras, para falar sobre longevidade e criatividade. Ou seja, a gente quer discutir, e para quem ouviu aqui, quem vai ouvir depois, gravado, vamos pensar em como aumentar a nossa participação social e a nossa capacidade de aprender ao longo da vida. E a gente criativa. Vida longa e criativa. E a criatividade, eu e Luciana concordamos que é uma grande ferramenta para que a gente se conecte às pessoas e para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga se abrir a conhecimentos, a movimentos em que a gente não imaginava. A amizade. A amizade, a participação, a nossa vida, né? A viver, a pensar a nossa vida em tempos, às vezes, em que a gente fica tão receoso do futuro, nada melhor do que uma dose de esperança. Sim. Se a gente vai viver mais, a gente tem a possibilidade de ter vidas muito mais longas, apesar de tudo que está acontecendo aí, vamos nos cuidar para chegar lá. Sim. Vamos cuidar para que a gente faça essa estrada, independente do momento da nossa estrada pessoal que a gente esteja, seja com 40, 60, 20, 80, vamos construir esse caminho aí. Então, vai ser uma alegria estar por aqui. Acho que é Zanella Valéria, acho que deve ser o sobrenome primeiro, aprender novas coisas. Exatamente, desde sempre. Exatamente, desde sempre. Desde sempre. Hoje mesmo eu comprei um novo curso para mim. Ah, é? De ilustração. Depois eu quero saber de quê. Você falou aí? Ilustração. Oi? Não, você falou de que é o curso aí? Não, eu já estou querendo saber. Não, é ilustração, mas é uma coisa um pouco diferente do que eu faço. Muito bem, isso aí, abrir possibilidades. É com outro tipo de ferramenta, né? Então, é para exercitar mais um pouco essa mente criativa. Que agora é isso aí. A camisa da criatividade, então agora a cabeça não para. Muito bem. Então foi um prazer. Faça o final do final. O final do final, então. Muito criativo. Então foi uma alegria estar aqui. Vamos construir esse caminho, buscando uma vida longa e criativa. Então, vem com a gente, deixa pergunta. Quem quiser, me segue lá no Entre os Nós Longevidade. Tem bastante coisa lá também. Sim. E aí, a cada semana, a gente vai alimentando o nosso feijãozinho. Vamos fazer o nosso feijão da longevidade crescer.
E deixa o eu quero lá, quando eu vou postar agora, se você quer receber o desenho para você colorir. Colorir faz Muito bem bem. pra gente, gente. Eu prometo postar o meu, tá? Amanhã. Colori hoje para amanhã. Colorir. E eu vou postar o meu que eu colori, tá bom? Isso, vamos criar atividades, é o que a Valéria falou. Vamos. Isso aí. Então, gente, vamos muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia. E semana que vem. vem. Foi muito bom. Tem. Aí, ó, já estão querendo, eu também quero, viu? Ó, eu vou postar lá, tá, Valéria? Daí você comenta lá no post para depois eu entrar em contato com você. Então tá. Até mais, gente. Até mais, a gente se fala. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.